bom? Então a gente vai conversar sobre dois livros diferentes, sendo eles A Condessa Sangrenta, de Alejandra Pizarnik, e também O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bem, então vamos lá. Vamos começar conversando sobre A Condessa Sangrenta, da Alejandra Pizarnik, com ilustrações do Santiago Caruso. Gente, o que é isto? O que é este livro? Bem, na verdade ele é o seguinte, ele é um texto que a Alejandra Pizarnik escreveu sobre essa condessa, eu vou dizer o nome dela, quer dizer, eu vou tentar dizer o nome da condessa. O problema é que ela é húngara e eu vou colocar aqui em algum lugarzinho da tela o nome dela certinho para vocês tentarem pronunciar também. Não sei se eu vou pronunciar corretamente, tá? Estou avisando. Erzsébet Báthory. Será que é isso? Será que eu me aproximei, pelo menos? Enfim, essa condessa viveu ali por volta do final do século XVI e foi condenada à prisão perpétua dentro do próprio castelo dela em 1611. Qual o problema dessa condessa, né? O título do livro já diz tudo pra gente. Ela matou mais de 650 jovens de famílias simples ali, de camponeses e coisas do tipo, com requintes de crueldade, minha gente. Tô tentando mostrar aqui algumas ilustrações do livro pra vocês. Esse livro não é exatamente um romance ou nada do tipo. É meio que um texto que a Alejandra escreveu sobre essa condessa, baseado em estudos que ela fez. Ela traz vários fatos aqui pra gente, fatos históricos, e foi editado em livro assim, com essas ilustrações lindas que eu estou mostrando pra vocês. Mas se você para pra analisar essas figuras, você vai ver que ai gente, é tudo muito pesado. Ela era casada com um conde que vivia, né, enfim, em cruzadas não, mas ele vivia em guerras ali, então ele quase não parava no castelo, e todas as vezes que ele ouvia algum boato a respeito da condessa, ele não acreditava. Então, como ela passava a maior parte do seu tempo sozinha naquele castelo, ela fazia o que bem entendia. Ela tinha criadas velhinhas que faziam tudo o que ela mandava. Eu vou dar alguns exemplos de crueldade que ela cometia com essas meninas. Isso aqui eu achei absurdo. Ela colocava essas mocinhas, então, sem roupa, no meio da neve e jogava água gelada em cima delas. Essa água congelava e as mocinhas ficavam assim, estátuas vivas, digamos assim. Bom, elas não duravam muito, né? Morriam logo em seguida. Ela tinha também, eu não sei se eu vou encontrar aqui, eu acho que não tem figura disso. Ela tinha uma máquina que ela chamava de virgem mecânica, que era um bonecão, né, de estatura de uma mulher normal, com os braços abertos. Aí ela colocava a mocinha assim, meio que pra abraçar aquela boneca, e dali saíam várias facas e tal. Ai, as mocinhas morriam abraçadas. Tem os relatos também que dizem que ela era lésbica, ela tinha algumas amantes ali na corte, essa aqui é ela com o marido. E ela era assim, muito doente, gente, pelo amor de Deus, quem é que faz isso? Aí diziam na época que ela sofria de melancolia, e naquela época acreditava-se que melancolia era coisa do diabo, então ela era possuída. E assim foi, né, parece que tem um registro de que ela matou mais de 650 moças, até que um belo dia o rei resolveu, né, acabar com a graça da condessa e a condenou à prisão perpétua dentro do próprio castelo. Então ela ficava trancada no quarto dela, deixaram só uma frestinha assim na janela pra fora, né, cobriram tudo com madeira, sei lá o que, e deixavam também uma frestinha por onde entrava a comida, né, onde as empregadas colocavam comida pra ela. E aí, se você quiser saber o final horrível da condessa, você vai ter que ler o livro. Se você quiser saber outros detalhes, eu só contei duas formas, né, essa figura que eu achei sensacional. Duas formas de tortura, né, com essas mocinhas. Tem coisas aqui, sério, precisa ter um pouco de estômago pra ler esse livro, gente. Mas é isso, é um livro muito bom, é um negócio assim que pesado. As ilustrações, como vocês puderam ver, são sensacionais. Então é isso, fica a dica pra você de um livro perturbador. Tanto a história que você vai ler quanto as figuras. A próxima indicação é um publi editorial. Gente, na sequência eu li o incrível O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Esse aqui é o livro de estreia do Gustavo, ele é um autor independente e assim, você simplesmente precisa conhecer o trabalho do Gustavo. Ele escreveu este livro aqui então, que é assim meio que um thriller, é um livro policial e é assim uma trama tão interessante. Esse livro aqui tem 300 e pouquinhas páginas e eu li em um dia, eu não conseguia largar esse livro.
de tão bom, tão bem escrito, tão bem elaborado que ele é. Então aqui o Gustavo criou a história desse garoto. Eu vou contar pra vocês só o início do livro e vou pontuar algumas coisas interessantes que eu achei sobre a escrita do Gustavo, tá? Então ele vai contar pra gente a história desse garoto de 8 anos de idade que presenciou o assassinato brutal dos pais dele. O assassino amordaçou e prendeu os pais dele em cadeiras, né, em 2 cadeiras, e o garoto também ficou amordaçado do outro lado da sala, encarando os pais. E aí ele fez barbaridades com os pais desse menino, o menino presenciou tudo, e é isso. O primeiro capítulo vai contar pra gente o que aconteceu naquela noite. O segundo capítulo vai trazer um pulo para 24 anos depois, em que outro garoto de 8 anos de idade presencia o assassinato dos pais, exatamente da mesma forma que o primeiro garoto do primeiro capítulo. Então você já fica achando aquilo meio estranho, e aí depois a gente vai acompanhar as histórias de um psicólogo que tem o contato da polícia e tal, então sempre que a polícia precisa de ajuda de crianças que passaram por grandes traumas, eles entram em contato com esse psicólogo tenta ajudar a criança a se lembrar de algum detalhe para contar para a polícia, enfim. Então esse garoto de 24 anos depois acaba sendo tratado por esse psicólogo que é o William. Então a gente vai acompanhar a história do William e a gente vai acompanhar também a história do Arthur. O Arthur é o investigador que está cuidando desse caso. E o Arthur é um personagem sensacional, gente. Ele tem a síndrome de Asperger, ou Asperger, se você preferir. E aí na página 23 o narrador vai contar o seguinte sobre ele, né, sobre esse personagem. Aos 10 anos foi diagnosticado com síndrome de Asperger, um tipo de autismo que não causa nenhum atraso no desenvolvimento intelectual, mas molda a pessoa com certas peculiaridades. As características mais comuns são a grande dificuldade de interagir com outras pessoas, entender emoções não verbais, possuir movimentos desajeitados e uma habilidade lógica acima da média. Ou seja, ele é um excelente, né, investigador, né? Além de uma tendência a falar tudo o que pensa. Então, em alguns momentos é até engraçado a gente acompanhar a história do Arthur. E aí essa coisa de falar tudo o que pensa, né, ele vai continuar. O que todo mundo diz ser uma qualidade, mas que a maioria não aceita muito bem quando a verdade é sobre elas. Alguns portadores da síndrome também acabam desenvolvendo interesses específicos por certas coisas. No caso de Arthur, sua fixação sempre foram os romances policiais. E é isso, ele cresce e se transforma nesse policial, né, nesse investigador sensacional. É ele então que está cuidando desse caso. A única coisa que se sabe é que o assassino usa uma máscara. E uma das tramas mais interessantes que a gente vai acompanhar durante a leitura é a descoberta então de quem é aquele rosto da máscara, né? Mas tá, a grande coisa do livro é o seguinte: aquele garoto que presenciou a morte dos pais 24 anos atrás, isso não é spoiler, a gente vai ficar sabendo disso inclusive nas costas do livro aqui, é ele o assassino dos pais desse garoto de agora, né, 24 anos depois. E aí o que que acontece? Ele vai entrar em contato com aquele psicólogo, o que trabalha pra polícia, meio que oferecendo um trabalho. A dissertação do William, né, do psicólogo, foi um trabalho super premiado, super elogiado, enfim, ele se transformou numa celebridade dentro ali da área dele, porque ele falou sobre como se desenvolvem as crianças que passaram por traumas. E isso é o que esse assassino de hoje em dia quer saber também, só que ele quer prover para o psicólogo uma pesquisa prática e não teórica, como foi a primeira. Então, o intuito dele é produzir novas vítimas, crianças de 8 anos de idade que passaram exatamente pela mesma coisa que ele passou no início do livro, para que esse psicólogo então faça a sua pesquisa e dê respostas para ele. Gente, eu achei isso assim sensacional. E aí vem então aquela discussão moral, será que o psicólogo pode aceitar esse trabalho, entre aspas? Será que ele deve entrar em contato com a polícia e contar o que está acontecendo? E todo o contato que o psicólogo tem com esse assassino é através de e-mails. E é isso, é só isso que eu vou contar da história. Mas o desenrolar dessa história toda é simplesmente incrível. Ele vai desatar todos os nós, ele vai dar todas as explicações possíveis. O final do livro é surpreendente, tem um plot twist ali no final que é fenomenal, gente. Sério, foi uma baita de uma surpresa boa a leitura desse livro, mesmo porque fazia muito tempo que eu não li um thriller tão sensacional. Sério, pra quem gosta de romance policial, pra quem gosta de thrillers, fica a super dica. E pra você aí que trabalha para editoras, que assiste aqui os canais literários, sério, fique de olho no Gustavo, porque ele é incrível. Eu vou deixar todos os links lá embaixo de onde você vai poder encontrar o Gustavo aqui nas redes sociais. Vou deixar o link pro site por onde você pode adquirir o seu livro. E é isso, se você gosta de romances policiais super bem elaborados, não tem por que não dar uma chance para esse livro. Sério mesmo.
O desenvolvimento da história é super bem concatenado, os personagens, tanto do policial quanto da equipe dele, o próprio núcleo do psicólogo também, enfim, são todos personagens super bem construídos e, enfim, gente, é isso. Só elogios pra esse livro aqui. E para o autor do livro, obviamente. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!